meus queridos alunos do 6º ano. Eu gostaria que vocês me acompanhassem aí no livro de vocês, lá na página 64, certo? Ampliando a linguagem. Hoje nós vamos ver 2 tipos de personagens, certo? O personagem principal e o personagem secundário. O que são os personagens principais e os secundários? Tipos de personagens. Nesse capítulo você leu uma fábula e um conto maravilhoso e viu que esses textos eles apresentam uma sequência de fatos que ocorrem com os personagens, de acordo com o papel que esses personagens desempenham, certo? De acordo com o papel que eles desempenham na narrativa, eles podem receber diferentes classificações. Aí nós temos 2 exemplos aí, certo? O personagem principal e o personagem secundário. Mais embaixo aí no livro de vocês nós temos aí, ó, os fatos de uma narrativa ficcional podem ser vividos por pessoas, certo? Animais, até mesmo por objetos. É chamado de personagem. Quem participa dos fatos em uma história e ajuda a construí-la. Entenderam? Os personagens são elementos muito importantes em uma narrativa. E podem ser classificados como, os personagens principais, como eu acabei de falar anteriormente. Aí tem o protagonista ou antagonista e secundários. Os personagens principais, quais são os papéis dele? O personagem principal, ele é o protagonista da história ou da narrativa. É o personagem que tem o papel principal na história sobre o qual se desenvolve a narrativa, certo? E o antagonista? Ele é o personagem que opõe ao protagonista, normalmente, a apresentação como o vilão, lá na história ou na narrativa, certo? E o personagem secundário? O que ele faz? É o personagem que tem a participação menor na história. Quer dizer, ele participa menos, A participação dele é pequena, lá na narrativa ou na história, certo? Nós temos aí uma atividade na mesma página 64, começando lá na questão 1. Releia alguns personagens do conto maravilhoso, do conto que está na página anterior, certo? O conto está lá na página 58, página 57 e 58, certo? E 59. Então, vocês vão observar, vão reler e vai observar os personagens do conto e tentar responder as questões, tá bom? Aí nós temos aí a filha do moleiro. Aí nós temos o Rumpel, que é um dos personagens lá no conto. Nós temos o rei, nós temos o moleiro e nós temos os mensageiros, certo? Lá no conto, cada um deles desempenhava um papel, certo? Aí nós temos as alternativas aí. Alternativa A. Qual dos personagens acima é o protagonista do conto? Você vai observar os personagens e vão responder as questões. Alternativa B. Quem é o antagonista dessa narrativa? Alternativa C. Desses personagens, quais são os secundários? Você vai voltar novamente lá no conto e vai observar os personagens e vai responder. Entenderam? Virando para a página seguinte, nós temos na página 65. Você vai continuar respondendo as atividades. Nós temos lá a questão 2. Aqui nós temos uma sinopse de um filme, certo? Você vai ler e depois vai continuar respondendo as questões. Tá bom? Aí vem a alternativa A. Alternativa A. Quem é o protagonista desse filme? Você vai ler o filme. Se você não entendeu, você vai reler novamente. Lá está dizendo, está falando dos personagens, qual o papel deles, certo? Quem é o personagem principal, quem é o personagem secundário, certo? E você vai continuar lendo as questões e respondendo, certo? Lá na alternativa A tem, quem é o protagonista desse filme? E você vai responder. Alternativa B. As criaturas fantásticas citadas na sinopse são criadas pela imaginação. Sabendo disso, assinale as alternativas que são exemplos de criaturas fantásticas. Nós temos aí várias opções. Nós temos
4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 opções. E você só vai marcar as que são verdadeiras, certo? Lá nós temos o dragão, nós temos o pai, nós temos o cachorro, mago, gigante, bruxa, menina e fada. Você vai marcar somente as verdadeiras, correto? Mais embaixo nós temos um outro texto aí. A antagonista que virou protagonista, certo? Você vai ler novamente o texto, certo? E vai tentar responder as questões, tá bom? Lá o texto fala assim: no ano de 1959 foi adaptado para o cinema o conto A Bela Adormecida, registrado pelos irmãos Grimm. O filme A Bela Adormecida narra a história da protagonista Aurora, certo? Que ainda criança é enfeitiçada por uma feiticeira chamada Malévola, a antagonista da história, correto? Aí nós temos aqui, ó, vocês podem observar que está a capa, né, do filme da Bela Adormecida, e nós temos, né, a capa lá do livro da antagonista da história, né, que era a feiticeira chamada de Malévola, certo? Muitos anos depois, em 2014, também baseado no famoso conto dos irmãos Grimm, foi lançado o filme Malévola, certo? Ao contrário da animação, esse filme conta a história da personagem que até então era considerada a grande vilã da história, certo? Mas que, na verdade, é a protetora do encantado reino dos Mu, onde moravam fadas e outras criaturas mágicas, certo? Vocês vão ler o texto, tá bom? E vão tentar responder as questões. Lá na página 66 e 67, nós temos aí, ó, o que eu estudei. Lá tem 2 páginas com atividades. Isso aqui é todas as questões que vocês já estudaram no decorrer desse capítulo, certo? Todas se encontram no livro, desde o início até na última atividade, tá bom? Vocês já estudaram essa parte, certo? E vocês vão tentar responder essas questões. Depois das questões feitas, todas respondidas, vocês vão me enviar, vão mandar a foto lá no grupo, tá bom? Lá no grupo de vocês do 6º ano. Eu quero pedir para vocês que vocês acompanhem as atividades. Se vocês tiverem com dúvida, vão lá no meu PV. Professora, eu não entendi isso aqui, a senhora pode explicar novamente, que eu vou explicar. Eu não entendi a questão, a senhora pode explicar, explico novamente, certo? Mas eu quero contar com a participação de vocês. E coloquem lá na lista de frequência, lá no grupo, quando você fizer atividade, você vai lá e coloca seu nome, certo? Lá na lista para mim saber quem de vocês está participando realmente, tá bom? Isso aí serve de frequência, tá bom? E vocês estão sendo avaliados, certo? Tendo participação nas aulas, fazendo as atividades, tá bom? Se você não quiser colocar lá no grupo a sua atividade, vá lá no meu privado e mande uma foto. Professora, eu já concluí a atividade, tá bom? Que no retorno para a nossa escola, eu vou corrigi-las uma por uma, tá bom? Muito obrigada, tenha uma boa tarde.